Esse vídeo é para te ajudar a precificar melhor os seus serviços, os seus honorários, numa contratação que fizerem dentro de produtos relacionados ao planejamento sucessório, planejamento patrimonial sucessório. E precificação é importantíssimo para você que quer construir um negócio e ter lucro com esse negócio. Então, um dos elementos que vão te nortear a definir o preço pelos seus serviços é essa noção de que você não tem que só cobrir os seus custos, mas ter lucro. E um dos seus principais custos é a sua hora. Então, precificar tão somente com base na sua hora e achar o valor da sua hora, o preço da sua hora e repassar esse preço para o seu cliente, já antecipo para você que não é a forma mais inteligente de você explorar o seu ativo mais precioso hoje, que é o seu tempo. Que você, querendo ou não, é o que você está vendendo aí. Sim, é a matéria-prima do que você vende. É o seu principal insumo, é o seu principal custo de produção do serviço jurídico que você vai distribuir para o seu cliente. Então, olhar primeiramente que você é um custo, seu tempo é um custo, e que o preço não pode ser igual ao seu custo. Se você quer ter lucro, então, saber quais são os outros elementos de custo do seu trabalho é importante, para que você possa cobrar mais do que o que te custa entregar o serviço, e assim ter lucro, e assim ter um bom negócio, algo que fique sustentável no longo prazo para você. Então, a hora técnica do profissional que vai executar o serviço, é um dos custos. Outro custo é o custo do espaço, da infraestrutura que você tem necessária para entregar esse serviço. Então, se você tem um escritório de advocacia, ou se você trabalha em home office na sua casa, custos de água, luz, condomínio, se você aluga, o aluguel da sua sala ou da sua casa, né? Todos esses custos fixos são geralmente pagos por você numa periodicidade mensal. Então você vai lá e paga para o seu condomínio, paga R$ 500 de condomínio, paga, sei lá, R$ 1.500 de aluguel, paga a internet mais uns 200, uns R$ 300, enfim, soma tudo isso e você geralmente paga a mensalidade dessas coisas, né? Só que você pode converter algo que é pago como uma mensalidade também na mesma proporção do seu maior insumo, que é a hora trabalhada, a hora técnica. Você também pode pegar essas despesas fixas e calcular quanto que elas custariam por hora, pro rata hora. Qual o custo hora para manter a sua estrutura funcionando, a estrutura do seu escritório funcionando, a estrutura do seu home office aí na sua casa funcionando. Todos esses custos fixos. Então, se eu compro cafezinho, se eu compro bombom para servir para o cliente, se eu é, tudo que é custo fixo, insumo fixo, é o aluguel da sua sala, o custo da sua sala, o custo da sua infraestrutura, que você paga por mês, você vai dividir isso por hora. Ah, Luiz, mas eu tenho que saber quantas horas todo mês tem para eu fazer esse cálculo sempre com a precisão milimétrica? Idealmente sim, mas a gente não precisa começar desse jeito. Você pode estipular aí que você trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, fazer o somatório, né? 5 dias por semana, ver multiplicar isso por 4, então 20 dias úteis no mês que seja, você dividir isso por hora. Então, as suas horas efetivas custam tanto considerando essa estrutura. Então, você paga esse montante para manter essa estrutura e conseguir fazer o seu trabalho, tá? Gastos de luz, por exemplo, são variáveis, você vai pegar uma médiazinha aí. Beleza. E aí você tem os dois principais elementos do seu custo. Seu custo hora técnica. Pô, mas eu ainda não sei quanto que é o meu custo hora. Então muita gente tem dificuldade de cravar esse martelo e falar, minha hora técnica para eu tirar meu bumbum da cadeira e atender qualquer pessoa, eu cobraria 150, 200, R$ 300. Maravilha. Esse é o seu custo. Se esse é o mínimo que você precisaria para se despender para fazer alguma coisa, esse é o seu custo. É o que na tua cabeça você fica de 0 a 0 ali, tá? Então, esse preço que você achou para sua hora, não é inteligente você simplesmente só repassar esse preço para o cliente. Então, eu preciso que você faça esse exercício de pensar mesmo assim, quanto que é o custo da minha hora? Não é o quanto eu gostaria de receber por uma consulta, não é o quanto eu gostaria de receber por um serviço que vai me tomar 10 horas. Não. É o quanto custa essa
esse insumo fundamental, essa matéria-prima fundamental da entrega do serviço que eu estou produzindo. Quanto custa a tua hora? Você pode pegar como referência a tabela da OAB, né, por hora de consulta. Ali a gente já tem um lucro embutido. Então, o advogado cobra mais do que o que custaria para ele entregar aquilo ali, né? Você pode tomar ali uma base, sei lá, vamos chutar, R$ 150. Você pode tomar como R$ 200, R$ 300, R$ 500 de custo. Não é o que eu estou falando para você cobrar por uma consulta. Tá? A gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho de precificação. A gente está falando ainda do custo, porque se você cobra menos do que te custa, você tem prejuízo. Se você cobra o que te custa, você está no zero a zero. Não é inteligente ficar no zero a zero num negócio para sempre. E tem fases do teu negócio em que você vai se permitir, vai ser possível você cobrar mais caro com a mesma estrutura de custo, ter margens melhores. É isso que eu quero para você, mas para você entender como é que essa dinâmica funciona, o primeiro elemento é o do custo. E ainda nesse esforço da gente ter clareza do para não confundir as coisas, saber o quanto custa e saber o preço são coisas diferentes. Saber o quanto vale e um serviço na percepção do cliente também é outra coisa diferente. Eu vou poder explorar a percepção de valor para definir o preço para cima do custo. Ter valor, aquilo que eu entrego, ter valor, e eu conseguir comunicar esse valor também são coisas diferentes. Eu definir o preço e eu conseguir comunicar o valor e ancorar como estratégia de fechamento daquela contratação também é uma outra coisa. Então, o que a gente vê aí, às vezes, numa confusão mesmo, ó, as pessoas não sabem diferenciar o que, que é o custo para eu entregar o serviço, que eu estou falando de serviço, estou falando de mão de obra, né? A matéria-prima não é eu pegar, sei lá, é, água, misturar com farinha, misturar com fermento e, pô, tá aqui o pãozinho. Não, é a tua hora, é o teu trabalho ali, né? É o teu labor. Mas você é matéria-prima do que você vai entregar. Tá? O teu tempo é matéria-prima do que você vai entregar. Então você tem que olhar isso com uma perspectiva de insumo, de custo, e somar com os outros custos. Então, caraca, isso aqui é o que custa eu entregar esse serviço. Beleza. Mas na percepção de valor do cliente, na percepção do cliente, o que eu resolvo para ele tem um valor muito grande. E aí não é objeto desse vídeo, vou deixar em algum lugar aqui, se a gente já tiver produzido aqui no canal esse vídeo, falando sobre a equação do valor, explicando como trabalhar os nossos produtos para que eles de fato gerem muito valor, como a gente consegue enxergar que o que a gente faz tem valor. E aí a gente explorar a comunicação para que essa percepção de valor do cliente seja cada vez mais próximo do valor real que a gente tem ali para entregar. E que a gente possa, com isso, aproximar o preço que eu estou cobrando do valor que o cliente enxerga. Tá? Porque tem aqueles jargões aí do mercado, né? Valor é o que você entrega, preço é o que você cobra. Beleza, mas não é sobre isso o vídeo. Estou ensinando você a precificar nos critérios matemáticos da coisa de um jeito sustentável. Tá? Então, primeiro item, custo. No mercado em geral, galera, o pessoal define as margens que quer ter no seu negócio. Para você poder decidir se o seu tempo está ou não está corretamente alocado em alguma coisa. Se você consegue, com a mesma hora, prestar um serviço que você poderia cobrar nesse serviço que te tomou uma hora R$ 5.000, é mais inteligente, você tem uma margem melhor do que você vender essa mesma hora, que te custa, né, essa mesma hora, num serviço que você cobraria R$ 1.000, que você cobraria R$ 500. Então, até se você vende ou não vende consulta, vai depender do momento que você está na sua trajetória profissional de precisar da consulta como um elemento de venda de outros produtos mais sofisticados, com ticket maior, tá? Então, esse primeiro elemento do custo, ele é o ponto de partida para a precificação. Na minha cabeça, é o ponto de partida para a precificação. Por quê? A gente vê outras pessoas já partindo no serviço de planejamento patrimonial acessório, já partindo de uma precificação por percentual do valor do patrimônio. Esse percentual, ele vai te ajudar? Vou cobrar 1,5% do patrimônio, vou cobrar 1% do patrimônio, vou cobrar 0,5% do patrimônio, vou cobrar 2%. É um gatilho, é um atalho. Mas, perceba, para você ter mais lucro, o que te interessa não é a receita bruta, tá? É o quanto
você vai receber de recurso, abater todos os custos e ficar para você. Se você atende um patrimonialista que tem um único ativo que vale 60 milhões de reais, uma fazenda regularizada, com todos os documentos de CAR, CCIR, o ITR em dia, tudo bonitinho, matrícula, georreferenciamento feito, não tem filhos fora do casamento, família certinha, assim. Papai, mamãe, dois filhinhos. Um menino e uma menina. E esse cara tem 60 milhões de reais. Você vai cobrar lá 1,5% do patrimônio dele. Beleza. Você tem um outro cliente que tem os mesmos 60 milhões de patrimônio, mas esse cara tem 360 imóveis espalhados em 27 estados, 27 entes federados, em 200 municípios. Esse cara, para você atender ele, já grita aí na sua cabeça, cara, vai me custar muito mais fazer esse projeto desse cara do que o do primeiro cara. Então, entender vai me custar mais entregar, porque quantas horas de trabalho eu vou ter que gastar para, quantas horas do meu escritório, do meu espaço físico serão ocupadas com isso? Então, eu sabendo essa diferença entre o preço que eu vou cobrar e o custo, me ajuda a tomar decisões do tipo, não só não é o preço não pode ser o mesmo nesses dois serviços. Se você tem um modelo de negócio em que você preza, você tem como objetivo ter margens mais bem definidas, margens de lucro de 5 vezes o seu custo, de 10 vezes o seu custo. Isso vai te permitir, por exemplo, tirar um pouquinho o peso das suas costas de querer fazer grandes projetos de planejamento quando você está no início da sua trajetória profissional, porque te disseram que é possível faturar honorários de mais de 100 mil reais, como a gente ensina para os assinantes lá do Invest Direito, de 200, de 300, 400, de 1 milhão, de 2 milhões de reais. É possível? Sim, é possível. Mas isso vai se dar em um momento da sua trajetória profissional. Muito dificilmente você vai ter o primeiro contrato. Se você não tem uma carteira de clientes hoje, se você já não tem um bom networking hoje, muito provavelmente o seu primeiro contrato de honorários não vai ser nesses montantes. A não ser que você já tenha outros produtos, outras vendas sendo feitas, um escritório rodando, bons parceiros, e aí você vai fechar um contrato de um cliente antigo, de um novo produto para esse mesmo cliente, num montante maior. Na grande maioria das vezes, a gente vê que as pessoas que têm dificuldade de precificação, elas também têm uma dificuldade de precificação porque se comparam muito com o preço que estão sendo cobrado no planejamento patrimonial acessório, nesses serviços high ticket, entrega final, projeto turnkey, do início ao fim para os clientes. Isso é um peso que eu queria que você tirasse das suas costas, principalmente você é um advogado aí que está começando no planejamento patrimonial acessório, que já comprou um montão de curso, ainda não é assinante da IB, porque senão você ainda está tendo essa dificuldade. Lá em Visto Direito, nossa escola de planejamento patrimonial acessório, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você conhecer a nossa escola de planejamento patrimonial acessório. Mas eu queria que você tirasse um pouquinho esse peso das suas costas, de você ter que fazer os seus primeiros contratos num valor lá em cima. Por quê? Numa perspectiva de margem, e principalmente se você está no início, você está sendo pago para aprender, essa é a verdade, né? Você está usando quase que o seu cliente ali como uma forma de aperfeiçoar as habilidades que você não só viu nos livros, só viu nas aulas, e você vai executar agora. E a minha recomendação é que você execute isso junto com alguém, não faça sozinho, assim como os estudantes de medicina que não vão lá fazer cirurgia de peito aberto de ninguém quando eles saem da graduação, eles vão, né, fazer outras, vão acompanhando ali para fazer as residências e tal. Mas voltando, né, não me perco, vamos lá, bote aqui. O teu foco para ter um negócio lucrativo é conseguir, com o menor custo possível, ter a maior margem possível. Então, se você consegue cobrar 10 mil reais de um cliente para fazer um serviço que vai te tomar uma hora,
você vender um testamento por R$ 10.000, um testamento por R$ 5.000, um testamento por R$ 20.000, e só te custou uma hora fazer só te custou fazer aquilo uma hora do teu tempo, da tua matéria-prima, você pode estar tendo uma margem muito maior do que aquela pessoa que vai gastar 280 horas fazendo um projeto para entregar um serviço num escritório que vai ficar ali, às vezes, 180 dias dedicado unicamente àquele projeto. Pode ser que você não queira ficar 280 horas dedicado a um único projeto no seu escritório. Pode ser que você que está começando tenha mais facilidade ainda de começar se você pensar que pode ser que você esteja vindo ali de um contencioso judicial, né? Está fazendo ações em juizado. E aí, qual que é o parâmetro que você tem que ter? Cara, o meu parâmetro é, eu quero mirar coisas altas, eu quero faturar R$ 240.000 com um único cliente, ele vai assinar e vai me pagar. Esse é um excelente objetivo. Você vai chegar ali. Mas pode ser que não esteja no momento ainda de você mirar ali. Olha para o alto, mas, cara, tem degraus, senão você vai tropeçar e vai cair e vai voltar lá para baixo. E vai ficar na sensação de que você está sempre no zero a zero ou no prejuízo, comprando curso, comprando livro tal, e não conseguindo resultados. Existem vários produtos de planejamento patrimonial e sucessório que podem fazer parte de um grande projeto, precificado ali em percentual do patrimônio, e podem ser entregues como serviços avulsos, como produtos avulsos, como etapas preliminares de uma grande obra que você vai realizar, de uma reforma que você vai realizar patrimonial e família, na família ali do seu cliente. Às vezes o cliente não tem recursos financeiros efetivamente para fazer toda a obra de uma vez, mas ele vai lá reformar o banheiro, vai reformar a cozinha primeiro, dá para reformar tudo, mas aí ele começa, vai fazendo, mas ele já tem um projeto todo desenhado para você, que você até tem uma precificação total. Mas se você se desprender de que, olha, pelo projeto como um todo, eu posso cobrar tanto, mas o cara não está tendo condições financeiras de pagar aquilo dali. Não tem realmente condições financeiras de pagar aquilo dali. Mas ele tem condições financeiras de me pagar algum produto de PPS que ele precisa, porque é uma etapa preliminar do projeto. Testamento, alteração dos contratos sociais das empresas operacionais do cliente, um contrato de namoro, uma revisão de pacto antinupcial, uma alteração de regime de bens. Esses serviços, eles têm eles vão te demandar, como profissional da advocacia, muito conhecimento técnico, obviamente, mas eles vão te demandar pouco tempo para fazer a entrega efetiva dessa prestação de serviço jurídico que você está entregando para o cliente. Menos tempo do que você tomaria, por exemplo, para acompanhar um procedimentozinho de juizado de extravio de bagagem, com audiência de conciliação, um processozinho trabalhista, com audiência uma de instrução e julgamento, elaborando inicial, contestação, entrando lá, o sistema do PJE não funcionando, do EPROC não funcionando, um monte de sistema não funcionando. Às vezes, para você fazer um testamento, uma hora você redigiu o testamento. Revisão dos contratos sociais do cliente, usando algumas cláusulas de administração sucessiva, uma hora do seu tempo. E você consegue sair de uma advocacia pensando que é se libertando dessa necessidade de cobrar 2% do patrimônio da pessoa. Excelente se você conseguir cobrar, mas eu estou dizendo, não tome isso como uma régua. Isso é um gatilho, é um atalho para eu chegar próximo de um preço justo pelo valor que eu entrego, pelo valor percebido, porque o prejuízo é muito maior, a economia é muito maior, quanto maior o patrimônio. Então, é um atalho para que preço e valor estejam mais bem equilibrados quando você cobra percentual. Mas eu quero ter margens altas de lucro, é isso que eu quero. Eu quero ter altas margens de lucro. Então, eu posso, inclusive, mirar clientes que tenham um perfil de quantidade menor, valor patrimonial grande, com quantidade de imóveis menores ou com operacionais, empresas operacionais ali para analisar. Eu posso escolher os meus perfis de clientes com base na margem que vai me entregar. Às vezes faz mais sentido para você pegar dois projetos, sim, de clientes de 10 milhões de patrimônio e ter mais margem, mais retorno líquido do que o cara que está pegando um cliente de 60 milhões de patrimônio e cobrando um percentual e tendo um faturamento bruto maior. Entendeu? Então, saber disso te ajuda a precificar corretamente. Escolher o cliente para poder pagar o preço que você vai colocar também. Tá? Então, o custo principal eu já falei para vocês.
Como eu convenço o cliente de que aquele preço está próximo do valor, isso é um outro bate-papo que a gente tem que ter para a gente conversar sobre o valor. Mas do ponto de vista de precificação, eu consigo, me libertando dessa questão de sempre cobrar um percentual do patrimônio, me libertando dessa questão de que eu tenho sempre que fechar altos contratos pelo projeto inteiro. Se você está começando, você pode precificar de modo arbitrário, calculando ali o item mais essencial de uma precificação, que é o teu custo, e estabelecendo uma margem para você decidir se vale a pena você continuar advogando ou se você vai trabalhar vendendo algum outro produto, algum outro serviço. Assim, ó, essa hora minha custa R$ 150. Se eu não tiver uma margem de lucro de 10 vezes, e eu tenho outro serviço, outro produto, outra coisa que eu posso fazer, que não advocacia, que eu, com uma hora, ganho R$ 1.500, por que que eu vou pegar essa minha hora e dedicar à advocacia? Por que que eu vou pegar a minha hora e dedicar a planejamento patrimonial e acessório? E não é um direito tributário estrito, atendendo apenas como tributarista ou apenas como familiarista. Por que que eu vou largar a área que eu estou atuando para ir para o planejamento patrimonial e acessório? Na minha visão, porque no planejamento patrimonial e acessório você tem serviços, uma advocacia mais consultiva, que te custa menos para entregar, com uma alta percepção de valor pelo cliente, o que te permite, comunicando devidamente, adequadamente esse valor, cobrar preços maiores e ter então mais margem de lucro. Custo menor, com menos estresse, com menos sofrimento, com menos ter que abrir mão do teu tempo com a tua família, tá? Então daqui a pouco a gente tem que incluir na conta aí do custo também os remédios que você tem que tomar para conseguir trabalhar. E não é isso que a gente quer, né? Para tu ficar de pé, tem que pagar a tua academia, tem que pagar teu terapeuta, teus remédios. Você tem mais qualidade de vida, você ter mais tempo com a tua família, então menos tempo alocado num serviço com um preço maior, em razão da alta percepção de valor que o cliente tem do serviço que a gente entrega, é algo que te dá, inclusive, mais conforto para precificar de um modo que te garanta aí o sustento da tua família, a dignidade aí da tua casa. E é isso que eu queria conversar com vocês nesse vídeo. Espero ter ajudado a você conseguir precificar um pouco melhor os teus trabalhos a partir de hoje.